Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, começa agora na Santos FM 92.5, o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. É uma satisfação ter você conosco mais uma vez para o nosso programa jornalístico. É a CDL Santos Praia realizando o seu dever comunitário, de trazer temas de interesse para toda a comunidade da Baixada Santista, especialmente aqui da Baixada de Santos, aqui na cidade de Santos. Agora 7:03, vamos aos principais destaques da edição de hoje, mas antes vamos apresentar nossa equipe de comentaristas. Ao meu lado, o empresário e advogado João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E também comigo o Fernando Chagas, que é cientista político e vai colaborar conosco mais uma vez na quarta-feira do Bom Dia CDL. Bom dia, Chagas. Bom dia, olá amigos, um abraço a todos. E quem vai contribuir conosco, também recepcionando as participações dos nossos ouvintes, é a Giana Novaes. Bom dia, Giana. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes da Santos FM, aos companheiros de bancada. Para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Ok, vamos ao vivo até às 8 da manhã, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Terminou ontem, tarde da noite, né? A votação lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que é o tema mais importante do país hoje. Com certeza é a aprovação em segundo turno da PEC 241, a PEC do limite dos gastos, que foi aprovada em segundo turno por 359 votos a 116. Os votos contra tiveram acréscimo de 5 votos, não é? E deve ser encaminhada para votação no Senado. Aliás, vai ser encaminhada. A votação deve ser no dia 13 de setembro. A PEC limita os gastos do governo federal, tanto no Executivo, Legislativo e Judiciário, no limite da inflação do ano anterior. Fernando Chagas, como é que você avalia a aprovação da PEC? Tem muita gritaria aí da oposição dizendo que vai limitar os gastos da educação e saúde. Isso faz parte, a oposição tem que fazer o seu papel. E, aliás, a atual oposição sabe muito bem fazer esse papel, né, de oposição. Como administrador, eles falharam em vários pontos, tanto que levaram o país a essa situação. Hoje o país está quebrado justamente por quê? Porque houve um excesso de gasto. Gastou-se mais do que se arrecadava e aumentou-se demais o déficit público e o endividamento do governo. Por que a PEC do teto? A dívida pública do Brasil cresce 6% ao ano. Esse ano deve terminar em 74% do PIB. E no ano seguinte, o ano de 2017, deve terminar em 80% do PIB. E essa dívida, mesmo com a PEC, ela vai continuar crescendo até 2020. Então nós vamos ter, apesar da PEC, que só vai poder aumentar os gastos com base na variação da inflação do ano passado, do ano anterior, né? Mesmo assim nós vamos chegar a uma dívida, o endividamento do Brasil de 90% do PIB. Isso aí não acende nem a luz amarela, acende a luz vermelha. Em 2020, sim, depois vai estabilizar a uma previsão de ter um superávit de 0,5% para aí a dívida começar a cair. O que eu digo um superávit de 0,5%? A economia que se faz para abater a dívida pública do Brasil. Se não abater essa dívida pública do Brasil, como eu disse, ela vai crescer, vai estabilizar e depois tem que diminuir essa dívida pública. O que vai ocorrer? Os investidores, eles fogem do Brasil e normalmente quando você precisa de um aporte para compensar a queda de arrecadação ou a insuficiência de arrecadação para cobrir todos os gastos públicos, você emite títulos. E se o Brasil se torna insolvente ou caminha para uma insolvência, quer dizer, não vai ter condições de honrar sua dívida,
os investimentos e as aplicações e a compra de títulos públicos cai. Aí o que tem que fazer? Tem que emitir dinheiro. Se emitir dinheiro, nós estamos até conversando aqui com o João, na década de 80, a inflação, podendo chegar até a inflação. Então, o que resta disso tudo para evitar que a dívida aumente 6% ao ano, para isso se torne insolvente, não consegue vender título público para compensar a falta de receita, aí tem que emitir moeda, emitindo moeda, nós vamos voltar à década de 80 com inflação. Tem que limitar. Se ela é boa, é ruim, cada um tem uma opinião, mas tem que limitar. O político brasileiro, ele vai ter que aprender a fazer uma coisa que ele não sabe fazer: prioridades. Porque no Brasil, no orçamento, tudo cabe. Só que aí chega num ponto que vai faltar dinheiro para pagar tudo que foi colocado no orçamento. Então, há esse teto. E nesse teto, o que é? Uma pizza. É uma pizza que nós vamos repartir em vários pedaços. Alguns pedaços maiores, alguns pedaços menores. Isso significa o quê? Quer mais dinheiro para a saúde? Vai ter que tirar de algum lugar. Quer mais dinheiro para a educação? Vai ter que tirar de algum lugar. Infelizmente, o que eu vejo, João, vai punir ao investimento, justamente o que nós mais precisamos, investimento na infraestrutura para que o Brasil diminua pelo menos os seus gargalos. Aqui no Porto de Santos é um exemplo disso. O transporte, a logística no Brasil. Eu acho que isso vai ser punido. E, infelizmente, punindo isso, retrai o crescimento do Brasil. Então, é uma discussão muito longa, necessária. Agora, se é a melhor medida, o tempo dirá. Eu não vejo alternativa que não seja limitar os gastos, já que a receita é insuficiente para cobrir todas as despesas do Brasil. O Fernando colocou de uma forma perfeita, como ele entende muito essa parte de orçamento. Eu vejo de uma forma também que é necessário. Nós gastamos muito, gastamos mal. Não só gastamos muito, como muito mal. É assustador como o governo consegue ter um custo fora de um padrão mínimo e razoável. E PIB, quando a gente fala em 90% do PIB, que nem você colocou em 2020, é algo assustador, que é toda a riqueza produzida no país. Não é do gasto do governo, de quanto ele arrecadou, não é 90% do que ele arrecadou, é 90% de tudo que todo mundo produziu. É algo assustador. E é realmente daí um país totalmente, já estamos quebrados, daí ficaríamos totalmente sem credibilidade internacional. Isso afeta emprego, por exemplo. Essa questão de emitir moeda que você colocou agora, é claro. Porque o governo acaba emitindo moeda para pagar seus gastos. Assusta realmente. Agora, por que uma PEC? Por que uma medida tão forte que tem que estar na Constituição, sendo que em qualquer lugar do mundo isso não está na Constituição? É uma coisa tão óbvia e tão clara e tão simples de se entender, que você não pode gastar mais do que você arrecada, que claro que você não vai colocar isso na Constituição, você deixa livre na Constituição para o administrador. Porque gastou muito mal até agora, primeira questão. Segundo, que o Brasil tem uma Constituição atípica, né? Nós temos que colocar tudo na Constituição, porque parece que ninguém respeita a lei. A lei é só um detalhe, às vezes. Nós não temos um direito realmente forte. Nós temos um monte de frangalhos no meio do caminho, que a gente chama de lei e não é respeitado em grande parte. E o governo realmente passa de um limite mínimo. Nós vemos o que aconteceu com a Petrobras, por exemplo, da administração. Agora ela cresceu muito. Ela estava custando menos de R$5, agora está em torno de 15. Houve um crescimento fantástico. Mas a roubalheira que a gente vê na Operação Lava Jato, que é uma das operações, e do que aparece, a pontinha do iceberg, uma vez eu fui numa palestra do Ministério Público, é muito pouco isso que a gente está vendo dessa roubalheira. Tem muito mais embaixo, é muito maior o rombo, porque foi muito mal administrado, além da administração, foi muito bem roubado. Foi mal administrado e muito bem roubado. Bom, agora o que entra também em questão é o restante da lição de casa do governo, não é? Essa austeridade fiscal realmente é necessária para o país, dado o descalabro e o desequilíbrio nas contas que o país vive, mas também temos outros temas correndo em paralelo, como a reforma da Previdência, a flexibilização da CLT, são temas aí palpitantes, mas que eu quero ver a coragem dos nossos deputados para gritarem a favor disso, né? Não, contra vai ter muita gente, porque sempre tem aquela turma que não quer mexer em nada, né? Mas vai ter um desgaste político muito grande para tocar para frente essas reformas. Sabe o que eu acho mais difícil? A reforma política. E a reforma política também. Reforma política, para eles tirarem da própria carne que vai ser reforma, pô.
Macaco não corta o galho em que está sentado. É verdade. É isso aí. Agora, sem discutir se é justo ou injusto, simplesmente limitar os gastos à inflação passada não resolve o problema do país. Nós vamos ter que fazer reformas. A reforma principal é da Previdência. O Brasil vai ter que escolher, ou ele mantém esse padrão de crescimento, ou ele faz a reforma. Nós estamos pensando nos nossos idosos e não estamos pensando nas nossas crianças. Ou nós fazemos a reforma, o Brasil vai ter que decidir. Ou nós vamos continuar patinando em 1,5% do PIB, quando o Brasil teria que crescer 4%, 5% do PIB. É uma discussão que está na mesa. Pode ser injusto socialmente? Pode ser injusto socialmente. Só que nós não temos recursos para pagar a Previdência nessa situação em que está. É isso que nós temos que discutir. Vamos continuar mantendo a Previdência com vários benefícios sem condições de pagar? E um dia o aposentado vai estar em casa e não vai receber os seus recursos? Isso é breve, hein? Isso é breve. Como aconteceu na Grécia, ou nós vamos fazer uma reforma para que as pessoas recebam. E preparar um país para os nossos filhos, para os nossos netos. É isso que nós temos que discutir. Não acredito, Zé e ouvintes, que passe nesse governo. Nós já vamos entrar em 2017, e 2017 já é uma preparação dos políticos, dos deputados e senadores para a eleição de 2018. Mas eu acredito que no novo governo, seja ele um governo de direita, de esquerda, de centro, ele vai ter que fazer essa reforma. Se ele não fizer essa reforma, o Brasil ele vai continuar patinando e vai chegar no momento que nem o teto da PEC, o teto dos gastos públicos, esse teto vai ser suficiente para equilibrar o orçamento da União. Só vou dar um dado. Com previdência eu digo geral, seguridade social, previdência, saúde e assistência social, são 38% do orçamento da União, com uma tendência de crescimento. Daqui a pouco nós vamos estar com mais de 50%, só pagando previdência e restando muito pouco para o resto. Por isso eu disse, é uma pizza, né? Nós vamos ter que repartir essa pizza. Para um ganhar mais, outro vai ter que ganhar menos. Só isso não é suficiente, precisamos das reformas. Bom, outra coisa que eu percebi na notícia é o seguinte, que devido às pressões, aliás, a principal argumentação da oposição e de parte da base aliada, foi adiada a aplicação dessas medidas de austeridade fiscal para as áreas da educação e saúde. Elas terão um bônus. A regra valerá somente a partir de 2018. Como é que vocês veem essa questão? São dois buracos grandes, a educação e a saúde realmente precisa de uma assistência maior, mas eu vejo muito mais mau gasto do que falta de dinheiro. Eu vejo mais um problema de falta de administração, tanto na educação quanto na saúde, do que a falta em si do dinheiro. São duas áreas complicadíssimas. A saúde é extremamente complexa. Eu vejo que é muito mais complexa, inclusive, que a educação, porque envolve tecnologia de ponta, envolve novos métodos, envolve a saúde das pessoas, que é a vida da pessoa. Agora, eu só queria colocar um ponto, que em relação à Previdência, que o Fernando estava colocando, nós temos um problema também, que nós usamos boa parte do dinheiro da Previdência, agora quase 30% quadru, né, até 30%, que é a desvinculação das receitas da União, para pagar juros de banco. E nós vamos mudar essa regra, porque nós estamos tirando dinheiro da Previdência também para pagar juros de banco. Isso não está certo, está errado completamente. E eu acho que justo, na realidade, é o que a pessoa pagou, ela deve receber na sua aposentadoria. Injusto é quando você não paga nada e recebe muito, ou paga desproporcional. Agora, Chagas, eu pergunto a você também, né? Até pela questão do Pacto Federativo. De que forma você entende que vai afetar os estados e municípios essa limitação de gastos? Que vai haver realmente uma consequência. Com certeza, nos repasses, principalmente nos governos, né? Como o João falou, né? A questão da saúde é uma questão delicada. Não vou entrar no mérito se gasta mais ou gasta menos. A saúde o que precisa? Tem a saúde e a educação, um plano de custos também, porque o mínimo para a saúde e o mínimo para a educação acabou dando uma tranquilidade e ninguém se preocupa com o custo daquilo, não tem uma eficiência, uma eficácia, uma efetividade com os gastos da saúde e da educação. Mas deixando isso de lado, como os estados, os municípios dependem muito de transferências e de convênios, o fundamental é isso.
Os municípios e os estados dependem muito de convênios feitos principalmente na área da saúde. A tendência desses governos é escassear, diminuir o número de convênios e também diminuir o número de recursos. Vai afetar, mas como você falou, tem um bônus 2017, 2018, mas a saúde e a educação também vão ter que se adequar. E como vai se adequar? Diminuindo recursos. Uma hora vai pelo menos manter os recursos que tem hoje. Só que a despesa aumenta. O que nós vamos ter que fazer? É aquilo que eu falei, vamos ter que fazer escolhas. Para fazer escolhas, nós vamos ter que priorizar. Priorizar principalmente em áreas vitais. Não tem jeito, nós vamos ter que priorizar as áreas vitais, mas vamos ter que diminuir o custo. Nós vamos ter plano de custo. Nós não sabemos quanto realmente custa cada procedimento da saúde. Nós realmente não sabemos quanto que custa a educação. Nós vamos ter que, daqui para frente, aprender a ter custos, avaliação de custos. É um novo aprendizado. Ou senão, vai dar o que o João falou, está na Constituição, a Constituição também vai ser rompida, então nós vamos ter um governo inconstitucional, que está gastando mais do que arrecada e mais do que o teto. É um momento decisivo. Ou a gente se adapta a essa situação, priorizando, escolhendo o que é realmente necessário e diminuindo fundamentalmente custos. Se não resolver isso, Zé, não tem alternativa. É aumentar tributo. Nós já temos uma carga tributária de 36% do PIB, essa carga tributária não é suficiente, quer manter o que está aí? Vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos no momento... E aí paralisa do mesmo jeito também. Paralisa do mesmo jeito. A gente não sabe se corre atrás do próprio rabo, isso, né? Na realidade não vai resolver nada. É isso aí, os governos têm que fazer sua lição de casa também, lição de casa, dando exemplo, como o João... E outra, né? Você pegar o governo gastar muito em supérfluo, em besteirada, em festa, em isso, em aquilo. Você pegar o custo de um congresso que nós temos no Brasil, não é isso que vai mudar a coisa, eu tenho certeza. Mas nós temos alguns exemplos também, que o custo às vezes não é só, você pega às vezes o dono de uma empresa, a empresa está meio quebrada, não está pagando em dia seus funcionários, está numa situação complicada, o cara vai lá e compra um carro novo, que exemplo que ele dá que está melhorando a empresa? Esse exemplo nenhum. É perfeito. Esse exemplo que você deu é perfeito. É muito comum, né, Fernando? É incrível como é comum isso. Então o governo é a mesma coisa, tem que acabar com o luxo da coisa. O governo tem que ter austeridade. Você pega certas câmaras, não é o caso de Santos, mas tem carro para todo mundo, motorista para todo mundo. Você próprio ex-presidente que nós estávamos vendo lá, tinha 30 e poucos motoristas, não sei quanto, 28 carros. Da onde que se tira isso? É carro para filha, para não sei o que, para levar... Não sei de onde tira, mas eu sei quem paga. Tira da gente, claro que tira da gente, mas essa ideia de você gastar tanto com hotéis luxuosos, nós temos que ter austeridade, gasto público, dinheiro público é dinheiro sagrado, é dinheiro que nós não podemos utilizar de forma, de qualquer jeito, nós temos que utilizar de uma forma séria, sabe? É algo que não pode acontecer, gabinetes luxuosos, uma série de coisas, tem que mudar isso aí. Nós temos que ter realmente austeridade, nós temos que ter coerência com o gasto público, entender o que é fundamental, o que é importante e quanto que se gasta em cada coisa. É incrível como uma obra pública, isso não é de agora, isso em qualquer nível, estadual, federal, municipal, custa, é altíssimo. É algo que na iniciativa privada você fala, não é possível gastar tanto para fazer tão pouco. E é o que acontece. 7h20. Daqui a pouco, às 11 horas, será sepultado no Rio de Janeiro o corpo do ex-capitão da seleção brasileira, do Santos Futebol Clube, de tantos times importantes do futebol brasileiro, Carlos Alberto Torres. Uma grande perda para o nosso esporte. Eu, Chagas, você acompanhou o Carlos Alberto jogando? Acompanhei. Aqui eu acho que eu sou o mais velho, né? Eu vi uma... Sim, é o mais velho, sim. Eu sou, com certeza, né? Eu tive o privilégio, João, de ver... mas eu tive o privilégio de ver o Santos de 67, 68 e 69. Ontem eu senti muito a morte do Carlos Alberto Torres. Porque na minha época não tinha, embora eu gostasse dos outros esportes, na minha época principalmente, a única coisa que o jovem ou a criança podia ver era futebol. Eu gostava de tênis, gostava de automobilismo, gostava de vôlei, mas você não tinha essa divulgação que você tem hoje. Então você obrigatoriamente via futebol. E eu vi o Santos tricampeão paulista. O Campeonato Paulista era muito importante na época. Eu era criança, 67, 68, 69. E dos laterais que eu vi jogar, o melhor lateral do mundo, dos que eu vi jogar, foi Carlos Alberto Torres. E tem um time que me marcou muito, acho que eu já falei isso com você,
É o time do Santos que foi tricampeão do Paulista. Era Cláudio, falecido, Carlos Alberto, Ramos Delgado, falecido, Djalma Dias, o Joel Também e falecido, Rildo. os dois falecidos também. Clodoaldo, Lima e Pelé. Mané Maria, Toninho Guerreiro, que eu acho que faleceu também, né? Também, e o Edu dos Santos. Esse time era encantador. O Carlos Alberto era o grande capitão desse time e grande capitão da seleção brasileira. E o que marcou no Carlos Alberto foi um dos gols mais lindos da Copa do Mundo. Foi aquele 4-1 contra a Itália, né? Sim. Que num passe de Pelé, passando a bola por todos os atacantes do Brasil, ele fez aquele golaço. É uma perda. Espetacular o Carlos Alberto como jogador, como atleta, e estava atuando como comentarista da Sport TV. Aliás, até assisti o Carlos Alberto no Troca de Passes do domingo. Eu gostava muito dos comentários dele e tive um contato pessoal com o Carlos Alberto em 2011 na Soccerex, que foi a feira do futebol no Rio de Janeiro. Fui a trabalho e lógico que abordei o Carlos Alberto e como tantos outros craques do trio, todos eles com muita simplicidade, muita simpatia. Conversei com o Zico, conversei com o Zagallo, pude entrevistá-los, não é? O Cafu, já de outra geração, e eu falei pro Capita que eu era de Santos. Ele disse pra mim: você é de Santos, você trabalha com a assessoria de imprensa, então quando eu for lá vou te procurar, hein, garoto. Infelizmente não tive essa oportunidade, fica aí. E essa boa impressão que eu tive no contato interpessoal aí, conversando com Carlos Alberto Torres, que me tratou muito bem, muito bem. Só acrescentando, hoje quando a gente fala do ala, do lateral moderno, sim, ele já fazia isso. Ele já fazia isso na década de 70. Que os laterais só defendiam. Só defendia o Zé Maria, só defendia, ele defendia e atacava. Era um espetacular jogador. Bom, fica aí também a manifestação do Santos, que soltou nota, não é? Evidentemente, lamentando a perda do ex-capitão, o eterno Capita, e decretou luto oficial de 3 dias. E mandou representante também do presidente Modesto Roma, hoje lá no funeral no Rio de Janeiro, vai ser às 11 horas da manhã, no cemitério do Irajá. Bom, 7h24, vamos à primeira parada do nosso programa Bom Dia CDL, que volta rapidinho. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, aqui na Rádio Santos 92.5, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, às 7h25. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, que tem hoje na bancada o comentarista João Vilela, que é empresário e advogado, e o cientista político Fernando Chagas. E a Jana Novaes está conosco também, vai convidar os ouvintes a participarem do nosso programa, interaja conosco sobre os temas que serão debatidos e também sugestões de pauta, evidentemente, no nosso programa. Por favor, Jana. Bom, Zé, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM 92,5 para participar do programa. Ok, obrigado, Jana Novaes. 7h26. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação neste momento, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Betioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos nos dois lados da travessia. Em São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas operando, tempo de espera de 30 minutos também, tanto do lado de São Sebastião quanto do lado de Ilhabela. Estradas têm operação normal 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes. Na Anchieta Lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10. A interligação, atenção, a interligação no Planalto está fechada, sentido São Paulo, devido à neblina no trecho de serra. Caminhões para São Paulo só pela Anchieta. As demais rodovias do sistema com o tráfego normal, visibilidade prejudicada por causa da neblina. Muito cuidado nesse momento para subir a serra, para fazer o percurso para São Paulo nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. Bom, agora vou falar para você de problemas no Hospital da Zona Noroeste. Está sem elevadores há meses. Os 3 elevadores do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, Dr. Arthur Domingues Pinto, que envolve a maternidade Silvério Fontes e o pronto-socorro, estão há alguns meses quebrados.
E usuários relataram à produção do programa que já efetuaram vários registros na ouvidoria e que a resposta obtida é que as empresas de manutenção estão em processo de aquisição de peças e materiais para procederem aos reparos. Um técnico experiente, né, que conhece o equipamento, se pediu para não se identificar, informou que eles estão condenados. Bom, é uma fonte, a gente tem aí uma fonte não identificada. E a verdade é que realmente é difícil operar um hospital sem os elevadores em pleno funcionamento, Chagas. Não é a minha área, porém passa pelo meu departamento, né? Todos os processos de despesa, né? Está em processo de aquisição dessas peças. Na realidade, toda peça, todo equipamento, toda máquina que você compra na administração pública, você tem que passar por um procedimento licitatório. Publicar o edital, colocar na internet e nos jornais para que participe da licitação e o menor preço ganha. Está nesse processo, em pouco tempo eu acredito que adquirindo as peças, esses elevadores serão colocados em funcionamento rapidamente. João? Me assusta porque um dia num hospital sem elevador já é um pânico, é um caos e acaba com o hospital. Com qualquer lugar acaba, com o hospital então nem se fala. O que eu não entendo, às vezes, Fernando, por exemplo, essas manutenções que a prefeitura tem que fazer, tem vários prédios da prefeitura, tem vários equipamentos da prefeitura que tem que ter uma manutenção. Por que não pode ser feita uma licitação por um prazo para manutenção desses itens e as empresas se responsabilizam para a aquisição das peças e tudo mais? Porque aí ficaria uma coisa um pouco mais... Às vezes uma troca de lâmpada às vezes é complicada. Não tem o registro pública, de preços, tem isso aí. Não, mas não só o registro. Eu sei que até uma forma de licitação se deixar pronto. Comum. Deixar coisa... O que é comum no registro de preços, aí sim. Mas quando são equipamentos que raramente dão problemas, aí não dá, porque não é máquina ou equipamento comum, não é peça comum. Não, então bem. não entra no registro de preço. Não, tudo bem que não seja registro de preço, mas tem uma empresa que faça a manutenção e a troca das peças, como acontece com uma série de outras coisas. A gente está colocando um elevador no hospital, mas poderia ser um raio-x, poderia ser qualquer outra coisa do dia a dia. Então, a manutenção coloca. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de você colocar no preço uma peça que não é comum? Não, mas não colocaria no preço. Aí não tem como. Não, a empresa tem que fazer a manutenção. Isso. Porque tem uma controvérsia nessa informação. São duas Uma diz coisas. que o elevador está na garantia e outra diz que o elevador está condenado. Né? Se ele está na garantia, deve estar na garantia, ter um procedimento. Aí eu não sei, João. Eu vejo que nenhum carro, Fernando, por exemplo, você compra um carro. Você pode fazer, a própria prefeitura tem esse sistema. Ela compra um carro que, eu sei que é diferente a manutenção de um carro de um elevador, mas ela tem que ter o carro funcionando sempre ali. E a empresa é responsável por estar mantendo aquele carro funcionando. É uma outra máquina. São coisas diferentes. São claro, mas são máquinas. Não, o que eu estou dizendo, uma coisa é você fazer um contrato de manutenção, isso é de prestação de serviço, isso é serviço. Outra coisa é aquisição de peças. É raríssimo você contratar uma empresa na administração pública que ele faça as duas coisas. Se ele fizer as duas coisas e for uma peça que não é comum quebrar, que não é uma peça comum, encarece demais para o poder público você fazer esse contrato. São e você não pode pôr na licitação as mesmas coisas. Uma coisa mas tem emergencial também, de compra emergencial. Também tem emergencial, porém emergencial tem um procedimento. Não, sim, mas veja, qualquer condomínio hoje, nós somos uma cidade verticalizada. Então, o que eu acho que nós mais temos aqui na nossa cidade é elevador. Então, as empresas de elevador devem ter um certo preparo, pelo menos, para poder atender. Porque condomínio eu não vejo no meu prédio, por exemplo, ficar mais que algumas horas com algum elevador com problema. E no hospital, eu não sei quantos elevadores são no total, são 3. 3 quebrados é algo assustador. Mas é o que eu te digo, a aquisição da peça, nós temos que passar por um procedimento licitatório. Não, entendo. E essa peça, ela é rara de quebrar. Dos 3? Quando quebra... Não, mas quebrar dos 3 quando quebra, né? Eu digo assim... Quando quebra, talvez pelo uso, aí eu não sou técnico, não, também não, mas eu vejo assim... E a gente não compra a peça, João,
prevendo que vai quebrar. Não, sem Entendeu? dúvida. Mas tem que ter manutenção preventiva. Tem que Não, ter uma manutenção tem. Tem que ter uma Isso. expectativa que aquela peça vai ter uma durabilidade. O problema é esse, essa peça aí que quebrou, não era para quebrar. Não era mas pra quebrou quebrar. dos três, isso que é uma coisa e que... talvez o excesso de uso, aí eu não sou técnico, não posso te dizer. Eu sei, mas é o entendeu? que eu digo assim, a prefeitura tem que ter mecanismos, e tem mecanismos na lei Aí de não é a licitações. prefeitura, a nossa lei de a licitação licitação de trava 666 eu demais. conheço razoavelmente bem, mas... Trava muito, né? Ela tem seus Ela tá entraves pra evitar superada. justamente não ser ilicitação. A ação tem que ser lícita, né? Bom, Por isso que é olha, o licitação. processo foi aberto em junho de 2015 para se comprar, a conclusão do processo de compra de uma peça foi aberta em junho de 2015, mas o pregão eletrônico resultou em deserto. Isso aqui é... A aquisição da peça é prefeitura. difícil, Exatamente. A prefeitura se manifestou, a reportagem do Diário do Litoral, e nós estamos usando como fonte, evidentemente, dando devido crédito ao Diário do Litoral. E em razão disso, eles informam que com essa justificativa conseguiram a aprovação da Procuradoria Jurídica para realizar a compra direta. E alega a prefeitura que este processo está praticamente concluído. E a estimativa é que com a compra dessas peças, o outro elevador estará em perfeito funcionamento até a primeira semana de novembro. E garantindo para a próxima semana o funcionamento, prevendo para a próxima semana, funcionamento de pelo menos um dos equipamentos, um dos elevadores já para a semana que vem. É justamente isso que eu estava falando, João. Você tem que fazer todo um procedimento licitatório. Esse procedimento licitatório, pregão que é o Brasil inteiro. Se ele der deserto, você tem que aí justificar e abrir uma compra direta, que é o que você falou, emergência. Você não pode partir direto para emergência. Essa lei 866, que veio depois do pós-colo para limitar as ilicitudes hoje aumentaram sensivelmente, e essa lei 866, ela está superada, ela trava demais a administração pública, não é só o município de Santos, não, trava geral, tanto é que vem tem um novo projeto no Congresso e que é muito discutido para facilitar a liberação de compras e manutenções, como nesse caso, tanto compra e manutenção, de forma mais fácil, mudando até a forma de você habilitar, em vez de você fazer primeiro a habilitação e depois fazer a abertura dos envelopes de preço, fazer o contrário, como já ocorre com o pregão. Diminuir a burocracia, que a Lei 866 veio para diminuir as ilegalidades, não diminuir as ilegalidades, e no momento que nós estamos hoje, de tecnologia, como você falou, está na hora de rever essa lei. E essa lei, quando você fala em rever, ela é muito discutida, porque as pessoas temem que, abrindo demais, abram possibilidades de você, vamos dizer, contratar um amigo seu para fornecimento daquela peça. Mas está na hora de rever essa lei, sim, está no Congresso sendo debatido. Já houve uma melhoria em alguns pontos. O pregão é né? Sim, o eletrônico, né? O RDC, que é o regime especial de contratação de licitação, que foi feito para a Copa do Mundo, né? já foi estendido para outra, que eu tenho algumas também restrições. Teve uma série de restrições. Aí começou as ilicitações, né? Aí que quando você abre demais. Isso. Então nós A licitação justamente é para dar. Esse gestamento é fruto da cultura de corrupção do país. Isso. É isso. Aí nós ficamos entre abrir demais. É considerado um mal necessário. Mas aí, Fernando, eu vejo que é o seguinte: você que trabalhou muitos anos na Câmara, o vereador tem que fiscalizar isso aí. Eu sei que não fiscaliza, mas deveria fiscalizar. Agora, eu vejo assim, a Zona Noroeste sempre é tão largada. Eu me assusto como ela é tão largada. Eu não vejo certas coisas acontecerem na Zona Leste aqui da cidade, na praia. Mas é engraçado que o nosso, lá. a nossa aplicação de recursos pelo orçamento, ela é maior para a Zona Noroeste que para a Zona Leste. Então é pior ainda, porque a gente não vem enxerga talvez a estrutura da Zona Leste, infelizmente, hoje ainda seja melhor do que a Zona Noroeste. Talvez seja isso, não posso garantir. Agora, os recursos destinados para a Zona Noroeste, orçamentariamente, são maiores do que para a Zona Leste. Mas a gente não vê a coisa acontecer, né? Houve muita melhoria, né? Caso do hospital, tem o hospital, a atual administração já está abrindo uma UPA na Zona Noroeste, só que isso aí, toda vez que você abre um novo serviço, você tem novo custo. E tendo novo custo com novo serviço, você tem uma demanda, aumenta custo. Isso tudo, principalmente num momento como hoje, tem que ser estudado. Agora, a atenção da atual administração para a Zona Noroeste é grande. Inclusive, João, eu tomo muitas broncas que quando a gente elabora o orçamento, é para priorizar a Zona Noroeste. É que talvez até a carência da Zona Noroeste
de infraestrutura e também a carência da população exigindo mais, parece que a gente não dá devida atenção, mas ao contrário, a atenção hoje da atual administração é para a Zona Noroeste. Bom, a gente falou aqui da aprovação em segundo turno da PEC 241, do limite dos gastos, né? Do teto, a aprovação do teto do limite de gastos, e o outro tema tem uma relação direta ou indireta com isso, porque os auditores fiscais da Receita Federal voltam a paralisar atividades no Porto de Santos. Os analistas tributários também anunciaram paralisação. A categoria pede recomposição salarial e usa o movimento para pressionar o governo. De acordo com o Sindifisco de Santos, durante esse período de greve são apenas liberadas cargas vivas, perigosas, medicamentos perecíveis, urnas funerárias e fornecimento de bordo no Cais Santista. Na delegacia da Receita Federal, a paralisação total das atividades. Com a greve, mais de 1.000 contêineres comparados diariamente no Cais Santista, que representam um atraso da arrecadação de tributos de mais de 100 milhões por dia na paralisação. Por que eu estou falando da PEC do limite de gastos? Houve um acordo com o governo Dilma, não é? E via projeto de lei, foi aprovado um reajuste para a categoria dos auditores da Receita Federal. Só que esse projeto de lei não foi pautado. Foi dado aumento e não foi dado, o que está gerando aí mais um movimento do pessoal da Receita Federal. Por que eu disse que tem a ver com a PEC? Porque vai afetar diretamente a remuneração do serviço público. Então, o que se prevê por aí? Muito mais movimentos como este. Isso ocorrerá. Até nós já discutimos isso, Zé. Eu que acho que tem que limitar gasto. Na época eu fui favorável, eu ainda sou favorável a esse aumento. Esse aumento porque já estava previsto, está dentro do orçamento e foi um acordo. O acordo, no meu modo de entender, cumpre-se. Mas a reação, João, da imprensa e de uma forma geral do mundo político a esse aumento... Foi negativa. Foi negativa. O Michel Temer recuou e houve esse impasse. Agora, impasses como esse, João e ouvintes, vão ocorrer muito. É o que eu disse, é uma pizza. Nós vamos ter que repartir essa pizza em pedaços maiores e menores. Provavelmente os aumentos, com certeza aumento real não terá, talvez não tenha nem aumento da inflação. As greves irão pipocar. E aí que vai ser esse conflito entre quem quer mais e pode ter força política para conseguir mais, e aquele que quer mais e não tem força política. Então os lobbies que nós já discutimos aqui vão funcionar e muito. É o que eu já falei no início do programa, é hora de priorizar. Não gosto de usar frases feitas, mas não tem jeito. O cobertor é curto. Nós vamos ter que caber dentro desse cobertor. Vai ter conflito? Vai ter conflito. Alguns vão manter, mas para alguns manter, outros vão perder. E esse vai ser o conflito, né? Agora vamos ver quem vai ganhar e quem vai perder nessa camisa de força. O orçamento hoje está numa camisa de força. Vai caber à sociedade discutir para ver quem vai ganhar e quem vai perder. João? Não, sem dúvida. Toda greve é ruim e, aliás, é previsto como sendo a última alternativa do trabalhador para pleitear seus direitos ou suas conquistas. Agora, realmente, essa questão do cobertor curto, você falou que não acha que é uma frase feita, mas realmente explica bem a situação que nós estamos aqui. Quem tiver mais força política, quem tiver, e os auditores têm, e o pessoal da Receita tem, sem dúvida nenhuma, muita força, por vários motivos, inclusive pela Receita do Brasil. Eles é que trabalham, o nome é Receita Federal, é dinheiro que entra, e no momento que nós precisamos de dinheiro. Então eles são fundamentais para essa parte toda. Agora, é outro ponto que nós temos que mudar no Brasil, esse sistema da entrada e da saída das mercadorias. A logística do Brasil, ela é muito falha em todos os sentidos, desde o transporte até essas barreiras alfandegárias que são muito complexas normalmente. Não é culpa dos auditores, sem dúvida, eles dependem da lei. Quem faz a lei é o nosso Congresso Nacional e faz de uma forma, há muitas décadas, de uma forma atabalhoada, de uma forma muito corporativa normalmente, de uma forma que leve vantagem aos próprios. Então, realmente, nós ficamos reféns de algumas coisas que não dá para continuar assim. Isso ingesta o Brasil, tanto na exportação, que nossa receita para entrar dinheiro no Brasil, como na nossa importação, que às vezes é uma peça desse elevador que está faltando e a gente não consegue ter. Pode até ser, mas essa peça nacional mesmo, né? Agora... Mas assim, nesse caso da Receita,
no mérito diferente. Foi feito um acordo, foi feita uma promessa de reajuste desde março do ano passado. Está no orçamento. Está no orçamento e esse aumento não chegou. Aí é duro, né? Você tem uma expectativa de receber algo. Uma coisa é você pleitear, outra é você concordar e não entregar. E uma coisa é volto de novo, nós vamos ter que aprender com essa camisa de força do teto dos gastos, prioridade. A receita é prioridade, então vamos dar esse aumento. Talvez seja o último aumento, mas vamos dar. Eu sou sempre